Investidores, Bitcoin sendo cotado a 28.855 dólares nesse momento. O BTC segue ali testando ainda aquela região próxima dos 30 mil dólares, que é onde se encontra a maior resistência para o preço do BTC nesse momento. Isso porque no passado a gente teve aqui vários eventos técnicos dentro desses 30 mil dólares que suportaram o preço do Bitcoin em pressões vendedoras. A gente teve isso acontecendo lá naquela perninha corretiva que o Bitcoin deixou no ciclo de alta de 2021. Depois, no mesmo ano de 2021, essa região sustentou o preço do BTC já naquele ciclo corretivo, né? A gente teve uma correção importante aqui, os 30 mil sustentou o preço do BTC. Nessa fase, já durante esse bear market também, a gente teve o Bitcoin aqui dentro dessa faixa dos 30 mil se segurando por mais ou menos um mês. Desde o rompimento definitivo para baixo, o BTC não conseguiu mais se consolidar acima desses 30 mil dólares e a gente entende que essa região é uma região de resistência bem forte e como mostrei para vocês, vou reforçar aqui nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada no S&P, no ouro e no dólar. O BTC, assim como esses outros ativos do mercado, seguem aí testando níveis muito importantes de suporte ou de resistência. O Bitcoin aqui no caso é uma resistência e, bom, esse movimento que levou o BTC até os 30 mil dólares vai dando sinais de enfraquecimento, tá? A gente consegue ter uma visão clara em relação a isso quando a gente olha aqui no time frame semanal. Vou trazer aqui pro Coinbase. E aí a gente vê alguns indicadores já sinalizando para a gente essa perda de fluxo comprador, né? Also Oscillator abrindo as barrinhas vermelhinhas, já sinalizando aí esse enfraquecimento. A gente também tem uma situação similar acontecendo aqui no semanal do MACD, né, que já vinha formando uma divergência de baixa no histograma, né, e aí a gente começou a ter então essas barrinhas nessa cor mais clarinha se apresentando, mostrando de fato que os compradores estão perdendo ímpeto, estão perdendo força nessas últimas semanas, né, isso justamente desde quando o Bitcoin atingiu lá os 30k, né, e também um outro indicador muito importante aqui, e que traz para a gente um cenário de divergência, é o Unbalanced Volume, né? A gente tem aqui ó, uma linha flat, uma linha plana, quando a gente liga esse topo no OBV, esse topo e esse outro topo aqui que o BTC deixou, tá? No OBV a gente tem uma linha plana, enquanto lá no gráfico do preço a gente tem uma linha ascendente. Isso aqui é uma divergência bearish, tá? Lá no curso de análise técnica do canal, convido vocês a conhecerem. Eu ensino detalhadamente como você fazer a leitura desse fluxo através desse e de vários outros indicadores também. E esse aqui, investidores, não é um indicativo positivo. Por essa razão, a gente segue aqui monitorando o Bitcoin ali em uma faixa de preço já próxima dos 25 mil dólares, tá? Retornando ali para aquela casa dos 25 mil dólares. Um ponto importante que a gente tem que ficar ligado, cara, isso aqui é importantíssimo na real. Que a gente tem aqui ó, uma média de 200 do semanal no Bitcoin. Vou até dar uma limpada aqui, ó. A gente tem uma média de 200 do semanal, essa linha rosa, que está aqui na casa dos 26 mil dólares nesse momento. O BTC rompeu para cima essa média de 200 lá naquela semana de 13 de março, formou esse range praticamente lateral, né, desde que ele alcançou os 30 mil dólares, e como eu tinha colocado para vocês, não estou convencido ainda de que o Bitcoin ganhou essa média de 200 do semanal, tá? Inclusive, o que é legal a gente pontuar é que se o BTC perder essa média de 200 pode ser um sinal muito negativo, tá, investidores? Muito negativo mesmo. E o que a gente está projetando aqui para o BTC, de fato, é um teste aqui nos 25 mil dólares, tá? Então, eu acredito que essa média de 200 ela vai ser testada e se o Bitcoin perder ela, a gente pode ter uma situação um pouco mais complicada aí. A gente tem também a média de 20, que é essa linha branca aqui, tá? Essa linha branca do nosso chart, média de 20 do semanal totalmente incursionada para cima. A gente está vendo que ela está muito próxima de se encontrar com o preço. E, bom, a gente tem todos os indicativos de que esses níveis de preço mais abaixo serão testados, até porque o mercado perdeu um pouco de força aí nessas últimas semanas. E vou fazer aqui uma análise bem rápida do S&P, tá? Do principal índice de ações da Bolsa Americana. Se você está começando a investir em Bitcoin e está se perguntando por que a gente está olhando aqui a Bolsa Americana, saiba que o BTC preserva uma correlação persistente com esse índice que traz para a gente aqui o resultado, né, do movimento de preço das 500 maiores empresas da Bolsa de Valores americana. E nesse momento a gente tem também o S&P testando uma região de resistência, certo, investidores? Uma resistência muito pesada aqui, ó. A gente está formando um candle de rejeição nessa semana com uma autoridade que a gente não via desde lá de setembro do ano passado. Então a gente vê que, mais uma vez, o S&P está rejeitando essa região de resistência e ele também está muito próximo de se encontrar com médias importantes aqui, tá? No time frame semanal e no diário. No semanal, a gente tem a média de 200, que está aqui nos 3.775 pontos. Se o S&P perder essa média,
eu acredito que cara, vai ficar muito feia a coisa. Vai vir crash, a chance de rolar um crash no mercado vai ser muito grande se o S&P perder vamos colocar 3.700 pontos, tá, investidores? Isso também tem uma confluência com esses fundos aqui, tá? E, bom, quem já tem experiência no mercado sabe que quando a Bolsa de Valores americana entra em crash, não existem ativos que ficam imunes. O mercado inteiro cai, tudo cai. Não adianta se iludir achando que Bitcoin ou a criptomoeda XPTO vai conseguir se sustentar em um cenário de pressão vendedora em que investidores no mundo inteiro estão vendendo ativos para cobrir margem de outros ativos que estão caindo ainda mais, e aí a situação ela fica muito feia, tá muito feia. Então é importante que todo mundo saiba que a gente está vivendo um momento decisivo no mercado e assim, um momento de altíssimo risco, certo? Eu tenho pontuado aqui que o otimismo, nesse momento, ele pode custar muito caro. É claro que a gente sabe, por experiência, por diversas lições, que os melhores momentos para você se expor ao mercado é no momento da incerteza, é no momento do pessimismo mesmo. Os preços, principalmente falando das criptomoedas, já estão muito bons, certo? Para você aportar visando aí 1 ano, 2 anos. Só que o que tá bom pode ficar muito melhor. E esse gráfico aqui que a gente está olhando, ó, o S&P continua caro, as empresas americanas continuam caras. E é por isso que a gente fica muito ligado. A gente tem diversas situações aí que jogam contra o S&P nesse momento. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui. Eu até separei alguns insights interessantes. Esse gráfico aqui, muito legal, que está comparando o ano de 1970 com 2000 com 2023 e fazendo aqui uma correlação, né, um paralelo, né, entre a movimentação que a gente viu naqueles crashes que aconteceram em 70, 2000 e agora em 2023 a gente está exatamente nesse momento e a gente se pergunta, será que essa história vai se repetir novamente? Se ela se repetir, a coisa pode ficar muito feia de um determinado ponto de vista, mas também muito positiva, né, por um outro lado, que a gente vai ter a chance de comprar muitos ativos aí a um preço muito descontado, o que tornaria essa perspectiva ainda mais interessante. E a gente teve aí um cenário de abertura da Bolsa Americana hoje, com mais um banco caindo muito, né? PacWest Bank caindo aí cerca de 60%, e aí segue ainda aquela dúvida em relação ao sistema bancário americano. Por enquanto, o Bitcoin vem se comportando bem com essas quedas do setor bancário americano, só que a gente não sabe o que pode acontecer com o Bitcoin se todo o mercado americano vier a desfalecer e entrar num cenário de sell-off, né? E eu acho que essa situação aí do setor bancário americano, ela vai ficar muito pior. Inclusive, eu trago até essa imagenzinha aqui que ela ilustra muito bem o que eu quero dizer, né? No ano de 2008, a gente teve a queda do Washington Mutual Bank, que foi um grande banco, o primeiro grande banco que faliu na época, e olha o efeito cascata que a gente teve. Nesse ano, a gente já teve 3 grandes bancos que faliram. Isso aqui é sem contar lá o Credit Suisse, né? Que não é um banco americano. Então, fica a dúvida, a crise acabou? Vocês acham que com base nesse histórico dá pra gente acreditar que isso aqui vai parar por aqui? Eu, particularmente, vou me posicionar dizendo que eu acredito que não. Tô achando que a coisa ainda vai ficar muito feia. E essa crise bancária aqui, a minha tese é de que ela vai se alastrar para vários outros setores da Bolsa Americana. E, de fato, a gente pode ver um cenário aí bem complicado para todos os ativos quando isso acontecer. No ouro, investidores, a gente tem aqui um cenário, vamos colocar aqui o Gold. O ouro performou bem aí nessas últimas semanas, né? Ele formou um fundo lá em outubro de 2022, entrou num rally que levou ele a testar essa região de máxima histórica, mas o fato é que o ouro é mais um ativo importante para o mercado que está aqui testando uma região de resistência, tá vendo? A gente não sabe se o ouro vai conseguir romper isso aqui. Quando a gente tem crash, o ouro cai também num primeiro momento, certo? Nem o ouro fica imune quando a gente tem uma situação de venda massiva no mercado. E a gente também fica ligado porque, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o DXY encontrou aqui uma região de suporte muito importante e deixa eu só trazer um pouquinho aqui, ó. Deixa eu tirar essas médias para ficar um pouco mais limpo o gráfico. A gente vê que ele insistentemente está se mantendo acima dos 100 pontos e a gente sabe que isso aqui pode acarretar na formação de um fundo duplo, que seria um padrão altista que levaria o DXY a voltar a se projetar para ir buscar aqueles níveis que a gente já tem demarcado aqui, 105, 107 pontos, quem sabe até mais além, né? E já há operadores aí no mercado cogitando aqui uma hipótese de que a gente pode ter um short squeeze no dólar, né, no DXY. Bitcoin e Ethereum podem estar prestes a iniciar um novo movimento de baixa. O catalisador, dizem alguns analistas,
pode ser uma disparada no dólar, né? Que é o cenário que eu também venho projetando, que segue altamente vendido no mercado, mas que acaba de fazer um fundo duplo, padrão técnico que aponta para uma subida iminente. Se isso acontecer, a moeda americana pode protagonizar o fenômeno chamado de short squeeze, afirmam especialistas da empresa de negociação de opções GCP Capital. E o short squeeze acontece quando os operadores que estão aqui apostando na queda do dólar, eles começam a ser estopados. O preço, no caso aqui o índice, né, do dólar, ele começa a se projetar para cima e ele vai se alimentando de toda a liquidez, né, que é provida por esses apostadores de baixa, e a gente tem um movimento explosivo para cima, né? Isso é um short squeeze e realmente faz sentido a gente acreditar que isso pode acontecer. Esse também seria aqui um fator que poderia catalisar quedas aqui para Bitcoin, Ethereum, enfim. O cenário, investidores, ele não é dos mais positivos, mas eu acredito que se a gente tiver aí esse movimento, mais uma pernadinha para baixo, tá? Mais uma pernadinha que pode ser meio longa, né? Mais uma pernadinha mais ou menos assim, quem sabe testando aqui as mínimas do ciclo, ou quem sabe levando o BTC lá para aquela região dos 10 mil dólares. Eu acredito que depois que esse movimento acontecer, se ele acontecer, aí vocês vão me ver otimista aqui no canal. Se a gente tiver mais uma pernada forte para baixo, eu acredito que vai ser a última de fato. Aí sim a gente pode começar a pensar no ciclo de alta novamente, quem sabe falar do BTC lá indo buscar aquela região dos 100 mil dólares, 120 mil dólares, que é o que a gente está projetando aqui para o próximo ciclo. Certo? Mas, de momento, a gente precisa ser paciente, o mercado se movimenta muitas vezes lentamente e a gente tem que ter calma para tomar as decisões e fazer as leituras aí para não se precipitar. Certo? Eu vou fechar a análise agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final do vídeo, vou convidá-los a baixar o e-book, o Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas, agradecer também os feedbacks que eu tenho recebido aí dos investidores que já baixaram, a galera gostou muito, eu realmente me dediquei muito no trabalho aí de entrega desse e-book para vocês. Tá super profissional, eu recomendo que todos baixem, vai agregar, seja você mais experiente ou iniciante. E é isso, vou então pedir para vocês não esquecerem de deixar o like para fortalecer o canal e também, caso você seja novo, inscreva-se para continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Um forte abraço.